dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ligado aqui com a gente no Band Esportes. Esse aqui é o Dois Toques, que vocês já conhecem muito bem. E hoje, um tema polêmico mais uma vez, aproveitando a Copa do Mundo de Clubes, vamos fazer aquele comparativo que a gente também fez nos últimos dois programas entre futebol brasileiro e o futebol europeu. E a gente viu aí que com essa bancada maravilhosa que a gente está trazendo aqui hoje, das pessoas que participaram até mesmo na semana retrasada, começando com ele, Felipe Labrada, que falou, né, do Flamengo. É um prazer estar aqui com vocês e eu já digo, pelo que eu venho ouvindo aqui na redação, nos cochichos, já tem duas pessoas aqui que estão muito erradas. Você já está vendo que a rivalidade aqui é de outros programas, a bancada já se conhece. Também temos o nosso querido Roma. Só queria dizer que o elenco tá escasso, né? Segundo programa que eu venho. Então, tamo aí, né? Um abraço para todos os baleiros do Brasil, inclusive o Carlinhos Bala. E como o Roma assentou muito bem, ele que apresentou no outro programa, mas não temos orçamento para isso. Marco comentando hoje. É isso, uma boa tarde a você aí de casa e já aviso, não aceitarei vira-latas nessa mesa, beleza? E para fechar aqui, por último, mas não menos importante, nosso especialista tático em futebol europeu, que hoje vai trazer muita informação para a gente, Lucas Sessi. Primeiramente, agradeço a introdução do Luca, não é bem assim, mas tudo bem, aceito o elogio. Vamos embora para mais um programa, é uma honra estar de volta e o debate vai pegar fogo mais uma vez. Gostaria de adiantar que os resultados da Copa do Mundo de Clubes não são um reflexo exato daquilo que... daquilo que vocês podem imaginar que seja a resposta definitiva desse debate, mas... Então aqui, eu já quero começar puxando, porque o que você está dizendo é que a classificação de Flamengo, de Palmeiras, de quem sabe um Fluminense, né, que ainda não jogou, é sorte, é por acaso. Não estou dizendo que é por acaso também, mas estou dizendo que existem diversos contextos que diferem a importância desses jogos para os clubes brasileiros e para os clubes europeus. Não. Questão de climática, questão de momentos da temporada, questão física e por aí vai. Mas vamos ter esse debate aí ao longo do programa. Calma aí, antes de você levantar a bola, Marquinhos, porque eu já tô vendo que você e o Romeu já estão com a cara, um já tá vermelho, o outro tá espumando, pegou o microfone... Eu não ia levantar a bola, eu já ia cortar a bola já. Pegou o microfone na mão para falar, mas antes de mais nada, claro, a gente tá aqui no YouTube, por favor, curta, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, comente o que você achou do nosso debate e, mais importante de tudo, anuncia aqui, já pensou a sua marca fazendo propaganda no nosso querido Dois Toques, aqui nessa mesa maravilhosa. E agora, claro... Ele é monstro. Tá demais. Tá demais? Você é demais. Muito obrigado, cara. O calor Tem que os vender... europeus estão sofrendo isso, pra vender. Garoto! Que calor! Só faz calor no Brasil. Só no Brasil que faz calor. Não, Na Europa... Só tá calor? Na Europa não faz calor. Mas na Europa... Lá de 39 graus, não, é só Mas no a Brasil. temporada europeia é jogada no verão deles? Porque eles são Não, frescos. Eles estão de férias. E os caras preferem jogar Não, no mas- frio. Mas aqui a gente não joga no nosso verão também, em janeiro, Meu amigo, dezembro. Não joga, não. Não tem. Meu amigo, desculpa. Brasileirão. O Brasil não tem desde verão, dezembro. não tem data pra ter verão no Brasil. O Brasil é um No país momento em São tropical, Paulo é calor está todo 10 dia. graus. E a gente joga mesmo assim, se tivesse futebol, a gente já tá jogando com 10 estaria graus. jogando, Vai lá exato. na altitude, brasileiro joga na altitude, posso só- né? Com Eu tô certeza. errado. Mas é uma Aí questão de europeu pra adaptação do europeu... corpo. Não, mas aí a adaptação do corpo. Só a gente precisa se adaptar. Os caras não. Mas- Aí se eles sofrem pra se adaptar, não, é porque são coitadinhos. Lá na Europa não tem sol. Não, o mundo não gira, então. Lá na Europa é sol. Não, mas é o só sol é inverno. na época que eles não estão jogando. O corpo Porque deles eles não são- está habituado Ah. a jogar nesse calor. Porque eles Querendo são ou não, frescos. Isso é uma verdade. Mas é porque eles são Ah, frescos. mas Eles aí falam você tá assim, sendo muito não, raso, você Eu falar vou, que os caras são eu vou frescos. parar no calor Não, é questão porque de eles não costume, me uma incomodam. questão Aí neva, biológica. os caras param também. Biológica, mas aí, meu amigo, o biológico é pra todo mundo. Vou fazer uma pergunta pra você. claro. Todo mundo, mas é uma questão de Exato. costume. Brasileiro Você tá joga sendo aqui- muito raso, você fala que os Uma caras são pessoa no frescos. Alasca, Não tô pra sendo ele, raso. 15 graus é Os calor, caras- pra gente os é um caras... frio. Não, vamos lá. Ó, primeiro de tudo, Calma ele aí. O cara falou... pesca no Alasca e não joga bola. Não. Sim, exato, mas tô dando um exemplo de como o corpo se adapta de certa forma. Por exemplo, eu não consigo sair sem camisa aqui nos 15 graus. Uma pessoa que peraí. vive na Até porque Europa- ninguém quer Cara, ó, ver isso. Você Até não porque joga ninguém... bola sem ninguém camisa quer no ver frio isso. desse. Com camisa e sem 15 camisa. graus, Você 10 não- graus? Você não joga? Eu duvido que você jogue. Então é fresco Eu duvido. também. Labrada Eu foi não sou criado num Europa, não. apartamento, criado em apartamento. Nunca jogaria num Moça Bonita, Campeonato jamais. Carioca, que você acompanha aqui no Band Sport. E eu que tô demais, né? Jamais assistiria Labrada jogar num Moça Bonita.
tem dificuldade. Ai, porque o gramado tá quente. Ai, aí, Rica. Não, mas eu tô reclamando Não do joga frio, não do descalço, calor. meu. Não joga descalço. Não do Nunca calor. jogou no asfalto aí, nunca arrancou um tampão do dedo. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí, que são os especialistas em futebol europeu. Qual é a temperatura ideal para se jogar bola? Não existe uma temperatura ideal para se jogar bola, mas o corpo da pessoa, biologicamente, se adapta de uma forma, da mesma forma que ele cresceu, que ele jogou durante 5, 10 anos na vida. E eles sofrem por não estarem acostumados a jogar bola nesse calor. Marco. Mano, coloca um ar-condicionado muito potente lá no estádio e deixa os caras jogarem. Porque só joga com estádio climatizado, pelo visto. É isso que a gente tá vendo, né? No calor não serve pra jogar. Aí, brasileiro sai daqui, do nosso Brasileirão, vai jogar lá na Europa, enfrenta todas as dificuldades. Aí não se adapta lá? Aí a culpa é do brasileiro. Mas tem não é muito da brasileiro. adaptação, do clima. Ninguém levanta essa bola quando é pro nosso lado. Aí pro lado dos caras, que não conseguem vencer, quando perde pro Flamengo, que toma um ataque, não é que perde, levou um amasso. Aí, me desculpa, não é calor. É desempenho mesmo. Mas aí O futebol brasileiro tá dando uma aula nesse Mundial de Clubes. Aí você fala por você que ninguém levanta essa bola. Eu acho que é um ponto válido. O cara que sai do Brasil e vai jogar lá fora, entre tantos fatores, fatores de competitividade, fatores de nível técnico, fatores do estilo de jogo de cada liga, assim como o fator climático, esse é um ponto que no qual o cara tem que se adaptar. Eu vou surfar agora, eu vou um pouco no lado do Lucas Sessi, porque vocês têm que lembrar que a Copa de 2014 aqui, quem foi campeão foi a Alemanha. Exato. E a base deles era no Nordeste, eu não lembro onde exatamente. Bahia. Salvador. Então, os caras vieram aqui, fizeram uma adaptação e o clima da Alemanha comparado com o da Bahia não tem jeito. E os caras chegaram aqui e conquistaram o Mas mundo. justamente por isso, é uma estratégia eles estarem na Bahia para eles se adaptarem num clima mais quente do que eles estão acostumados. É só o Brasil que faz o processo inverso, né? A gente se prepara para a Copa do Mundo no frio da Itália para jogar no Catar. Né? Exato, é só a gente só. Mas assim, de fato, tá? A gente pode levantar essa questão do calor e tudo mais, mas um programa atrás, né, 2, eu falei aqui do Chelsea, eu falei do Botafogo, que, pô, o futebol europeu, o Luquinhas também levantou a questão da competitividade, a forma que eles enfrentam, desculpa. Não, ninguém vai me convencer que os caras não entram para vencer. Ninguém que disputa um esporte de alto nível vai entrar de qualquer jeito. Eu não falei Não que eles não entra. entraram para vencer. Eu falei que existem fatores que podem ser levados em consideração que acabam tornando a diferença técnica um pouco menor. Um pouco menor não, a diferença técnica continua a mesma, mas são outros fatores. Mas você não acha que eles se apegam a uma desculpa? Se a gente perder é porque a gente tirou o pé, mas se a gente vencer é porque o nosso futebol é superior ao deles. Sendo que na realidade a realidade não é essa. Um dos grandes nomes do futebol brasileiro, que é o Renato Gaúcho, ele falou, né? Ele fez um depoimento nessas coletivas que estão acontecendo no Mundial, de que, se ganha, é o pior time de todos os tempos, é o calor. E se perde, tá bom, era o esperado mesmo, era o Fluminense ou qualquer outro brasileiro perder. É isso, aí se o brasileiro perde é óbvio. Aí quando o brasileiro vence, não. Porque aí o europeu não tá com tanta E ninguém vontade. fala, Marquito, da situação do nosso futebol. Assim. Exato. E aqui, vamos lá, vamos falar de eurocentrismo agora. Os caras saem de lá, anuncia aqui, inclusive. Os caras saem de lá, vêm pegar um monte de jogador aqui, a preço, assim, baixo. De banana, pra eles é preço de banana. E aí, o que acontece? O futebol sul-americano, ele é dominante na Europa. Só que os caras querem o quê? Porque joga na Europa, o futebol europeu é bom. Não, na realidade não é o futebol europeu que é bom. O futebol sul-americano, ele é muito bom, só que aqui a gente não tem a grana para manter esses caras. Entendeu? Se a gente tivesse essa grana, a gente ia manter o Neymar aqui, o Messi não teria ido cedo lá pro Barcelona, um monte de gente ia estar jogando aqui no futebol sul-americano. Aí os caras vão lá pra Europa, aí tem que ouvir o Mbappé falando que o futebol sul-americano não é tudo isso, o futebol sul-americano não é bom. E toma É taca. só a gente ver aí, faz o levantamento de quantas vezes o futebol sul-americano foi campeão do mundo e quantas vezes o futebol europeu foi campeão do mundo. E digo mais, as seleções, trazendo aí a informação da seleção francesa, a maioria das seleções não são de franceses, são de pessoas de dupla nacionalidade que ali estão na seleção. Isso só prova que o futebol europeu não é bom. Mas que a maior parte nasceu na França mesmo. Mas eles abdicaram, talvez, de uma Porque cidadania as famílias deles pra jogar numa migraram pra seleção França maior. e eles nasceram na Não, França. mas aí os caras, eles abdicam A de uma França quase seleção. não tem jogadores não nascidos na França. A maioria são nascidos na França, eles são franceses,
os pais vieram de outro lugar. Por exemplo, meu pai veio de outro lugar também, mas eu deixo de ser brasileiro? Não. Veio lá de Santo André, Filipão, Labrada. Não. Exato. Assim, Santo André. Mas Eu meu pai acho, não. eu acho bastante válido esse ponto que o Romeu levantou. É que assim, o debate, de modo geral, aqui é sobre a competitividade das ligas, né, dos campeonatos do futebol local. Mas eu concordo, lógico, que existem diversos jogadores sul-americanos, enfim, aí a gente pode falar de brasileiros, argentinos, uruguaios, o Equador, que está numa boa leva de jogadores agora, mas o fato do poderio financeiro, justamente, que é um ponto que a gente levantou também na minha última participação aqui, faz com que a competitividade dos campeonatos nacionais Então a seja Premier discrepante. League é discrepante, assim, ela ultrapassa o Brasileirão só por conta do dinheiro, assim. Não é porque eles trazem todo mundo que está no Brasileirão, que eles trazem todo mundo. A Liga Saudita, Mas então, é isso que eu falei. Foi exatamente isso que eu falei. O futebol brasileiro é melhor, então... do que a Premier não. League. Os jogadores brasileiros podem ser, mas o futebol não. Por quê? Não necessariamente. Mas se o Justamente fute... pela questão que a gente está falando sobre o dinheiro. Eles têm mais poder financeiro, contratam os nossos jogadores que acabam brilhando ou não, como acho que... A Liga Saudita tem mais dinheiro do E que os qualquer outra destaques liga daqui do são mundo. os Mas ela jogadores não que conseguiu montar não deram times certo lá ou que consistentes. ainda não Tem tiveram 3 oportunidade de ir times pra realmente lá. muito bons e outros que têm jogador como, por exemplo, tinha o Groi com não sei Então, quantos 30 mas o ponto que vocês estão usando para defender aqui não é justamente o dinheiro. Os caras lá têm dinheiro infinito. Então, mas eles contratam os melhores jogadores O Southampton não tem dinheiro. Mas eu não acredito que o Southampton seja melhor do que o Flamengo. Eu acho que assim, a gente tem que fazer Ele uma não é comparação melhor justa. nem que o Fortaleza. Não, então, a gente tem que fazer uma Perde pro comparação Sport justa. hoje. O Flamengo fatura 1 bilhão por ano, até mais que 1 bilhão. Então a gente tem que comparar com um time que, de certa forma... Então, qual seria a comparação justa do Southampton com o futebol brasileiro? Porque, assim, Não, a gente teria Southampton e Ceará jogando lá, naquele... Você é louco. O quê? No Castelão, é Ceará. Amasso. Ceará na Amasso. cabeça. Amasso. Zero grau. Pedro Zero Raul, grau. Pedro Raul Não. mete hat-trick nesse E jogo o aí. Ceará jogando no estádio Southampton com É 8. menos 2. É 8. É 8. É 8. É 8. Não Pedro tem Raul como. faz 8 gols pra você. É muito Gente, mais na fácil pra verdade, 6. 6. a verdade é que alguém inventou que assistir um Brentford e Brighton é bom. É. Mas assistir Inventaram essa Mirassol informação. e Vitória não é bom. Meu irmão, Mirassol e Juventude, 2x2 nesse Brasileirão. Jogaço. Não é porque Jogaço. Tem teve que valorizar gol, o que Você é bom. parou pra necessariamente assistir foi um bom. Brentford e Brighton? Você parou pra assistir na Moleque, temporada? eu parei, mas é Calma aí, porque o Scout eu tá trabalho com esporte e aí eu sou viciado em futebol. Então eu assisto. Mas assim, o torcedor comum não vai parar pra assistir. O torcedor comum parou pra Não, assistir então, Juventude e Mirassol. já que você que assistiu, é baita jogo. já que você assistiu, você tá falando que então o Brentford e Brighton é pior do que assistir o Vitória e Cuiabá, com todo respeito ao Vitória e ao Cuiabá. Pô, com todo respeito, pior não é, mas é o mesmo nível. É o mesmo nível, porque você não vai me falar que um jogo que termina 3x2, 4x3 é melhor do que um 0x0. Muitas vezes não é, porque se você Concordo, falar, concordo. não, saiu 7 gols, então as defesas dos times é uma merda. Desculpa, é uma merda. Posso acrescentar? Claro. Sabe o que faz esse jogo ser bom? Ah, O pacote da transmissão. é isso. Se você envelopa a transmissão, deixa ela toda bonitinha, o jogo do Cuiabá e Vitória lá, tá maluco, no Barradão, ia Top ser 1. um jogo monstro. Top 1. Gramado bonitinho, estádio É bonitinho. isso. Aí você vai lá, pega um estádio que os caras constroem uma baita história, porque esse estádio aqui, você consegue ver o jogo de dentro da sua casa, da cama, porque o estádio foi construído na base de um conjunto habitacional. Aí você fala, nossa, que jogo, que história. Aí na transmissão tá o filtro azul, aquele Aí filtro azul da Champions. aí quando tem o pessoal lá no morro, lá nas casas que ficam ao redor do estádio, lá. É, na barreira do Tá Vasco. errado, tá errado. Pô, Não, tá Não errado. tem essa justificativa isso pra falar se o jogo é bom O ou não. pacote de transmissão dos gringos, Usa. eles fazem um pacote de transmissão bom. Aí eles vendem um produto bom, entendeu? É isso que acontece. A gente só não sabe vender o produto bem. Mas Se a assim, gente vendesse já- um produto bem, o golzinho lá, aí sai o gol, aí sai lá o dragão, sai lá. Pô, ia ser do caramba também, mas a verdade é essa. O futebol brasileiro, eu prefiro assistir uma Série B do Bem jogada. sábado, chuvoso, Fala. do que pegar para assistir um Brentford e um Brighton, um Mas Norwich essa não é a City. realidade. Da 11 da manhã. Não, o ponto também não é esse, né? Porque preferência é uma coisa e a Mas qualidade o real jogo- é o outra. jogo, Você ele é tem muito- todo o direito de Mas preferir ele é mais assistir a bem Série B. jogado. Ele é mais bem jogado. Como que é mais bem jogado? Mais caras bem lá jogado batem por quê? palma. Porque A sai mais qualidade gols, técnica é porque baixíssima. te traz entretenimento pelos erros dos atletas, ou pela questão da parte tática, Não, pela jogo questão por jogo fica a mesma da coisa. qualidade dos atletas. Fica a mesma coisa. Você acredita jogo que o por jogo. Deixa eu Madison... só aproveitar um ponto que o Marquinho levantou na última fala dele. Eu concordo plenamente, inclusive é uma coisa que eu defendo assim com unhas e dentes, que não necessariamente um jogo com muitos gols é melhor do que um jogo que foi 0-0. Consciente. Porque você assistindo um jogo,
assim, para mim, pelo menos, né, aí vai de cada um, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas para mim a prioridade do jogo é assistir ali a parte tática, a parte técnica, os enfrentamentos, ideias dos técnicos e por aí vai. Então Tanto vai ver que- luta. Enfrentamento, vai ver duelo? Pô, Tanto que Charles do eu tô Bronx. concordando com você. Né, lá e- Não, então, esquece, a Quer gente ver vai ganhar o debate, tá enfrentamento? concordando. Já Quer ver concordou? os desarmes? concordando Tá com esse Zero ponto. também tem que fazer. Cara, porque quer ver o desarme, vai ver futebol, série lá, policial, porra. futebol Série de bomba, desarmando bomba, pá. de certa forma, é um Vocês não estão assistindo entretenimento, futebol, mas- vocês estão assistindo pelo entretenimento. Exato. do negócio. Não, a gente assiste pelo todo. Quem quer Não vai ver jogar gol pra assistir também, não. necessariamente acaba preferindo o entretenimento. Mas não é por isso que o futebol foi melhor apresentado ou não por um time e Total, qualifica uma concordo. liga mais do que a outra. Tanto que eu falei, se o Romeu acha que a Série B é mais divertido de assistir É muito do que um jogo mais. da Premier League, ele Muito. tem todo o direito. Ele tem Sobra. todo o direito. Isso é um mérito no qual eu não vou nem entrar, porque aí é preferência de cada um. Mas não tem como você falar que a qualidade técnica é melhor. E aí vai do que você prefere Só assistir, que como eu lá- falei aqui. Tem gente que assiste futebol pelo O gramado é entretenimento baixinho. e tem É, gente os que caras assiste conseguem futebol dar de forma séria. De forma analisando. Ah, vendo tá o que falando que a gente não assiste de forma séria, é isso mesmo, então. É, Se você prefere A assistir gente- pelo A entretenimento... gente assiste só pelo entretenimento, Romeu. É que lá Não, mas essa eu vou questão que ficar vocês vendo estão desarme falando agora. sobre preferir Vai na por odd, ser vai mais lá na legal e eles terem construído algo. Vocês estão, inclusive, falando que a Premier League criou algo pro entretenimento. Mas, de É. certa forma, taticamente, por É. exemplo, a Premier League com certeza é melhor do que a Série B. Que a Não, Série B, mas pelo aí- menos... Calma aí até também, a né? Série Mas A a do gente tá Brasil falando é sobre melhor. ser melhor, aquele- e não sobre entretenimento. É aquele meme lá, né? Do Não, mas o o bebê debate é tossindo Série A. contra uma bomba Não, sim, atômica, mas né? entrou Porque se a nessa gente luta. ficar aqui, porque se a gente ficar o tempo todo aqui falando do que eu prefiro, do que você prefere, é, do que o Luca exato. prefere, Então vamos falar de aí não vai patamar? ter Os debate. dados A gente tá trazem. falando aqui do nível técnico. Vamos falar de patamar rapidinho? Vamos Fácil. falar. Ó, ninguém discute comigo. A Série A do Campeonato Brasileiro é top 2 Liga Top dois. Mundiais. Top 2. Top 2. Fácil. Top dois, Top não acredito. 2. E Facilmente. se você discorda, Lucas César, traga seu ponto agora na mesa. Meu ponto vai muito do que vocês falaram. A parte técnica, a parte financeira. Não são só os times da Premier League. Só para mim entender, qual que é o top 1 para você? Top 1 a Premier League. Beleza, top 1 é a Beleza? Premier League. Então você acha que a La Liga é pior do que o Campeonato É Brasileiro? pior, e eu Facilmente. tenho uma tela para te mostrar isso. Mostra. Posso chamar? Pode chamar. Números Vamos na com a tela aí, ó, dos campeões. Olha a diversidade. Nos Olha últimos 10 anos, foram 5 campeões diferentes na Liga Brasileira, beleza? No Brasileirão. Na Premier League, apenas 4 e, assim, uma sequência absurda do Manchester City. Que a do E Palmeiras nos últimos 10 anos tem algo parecido, né? O Palmeiras foi campeão 4 Parecido, vezes mas não é igual. e o Manchester City 6. Ok, mas o Palmeiras teve outras prioridades Eu me em pareço relação com a meu irmão, mas eu não Libertadores sou nos igual. anos que não ganhou. Verdade. Tá? Não, O tudo irmão bem. do Marco Beleza. corta cabelo e ele não. Não necessariamente não foi criado Mas eles são certa parecidos. forma, uma Não, hegemonia tudo no bem. futebol brasileiro. Tudo bem, mas a gente tá falando é o seguinte, a Premier League, todo mundo aqui da mesa tá de acordo que é a primeira. Todo mundo. Beleza? Agora vamos olhar pra La Liga, meu irmão. 3 campeões diferentes nos últimos 10 anos. E somente uma vez que não foi Barcelona e Real Madrid. E o Atlético foi zebra, tal qual o Leicester também foi zebra. Exato. Considerando zebra. Sim. Nesse ano, inclusive, o Atlético disputou com o Barcelona. O Barcelona estava muito mal. Ah, Era o Barcelona de quando o Messi acaba saindo, que o Suárez é campeão com o Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid não foi zebra, ele disputou a liderança do campeonato de ponta a ponta. Não, tudo bem, mas ali se você colocar nessa lista, Não, você pode falar considerar que é uma zebra. exceção. É, É você uma pode exceção. falar que é uma Assim exceção, como o exato. Leicester me também. desculpa, se em uma liga somente 3 campeões diferentes e a maioria 2 times, que é Barcelona e Real Madrid, essa liga ela é limitadíssima, ela está na mesmice. Fraca. E se uma liga está na mesmice, o significado dela é significado de fraqueza. Mas ninguém vai me convencer isso, o contrário. Isso significa equilíbrio e não necessariamente futebol jogado. Equilíbrio aonde? Por Pô, exemplo, equilíbrio eu vou- aonde? Só o 2 São times Paulo, ganham. O São Paulo ganharia do Villarreal? Eu Pô, tenho muito minhas ganharia, dúvidas, porque o São ganharia. Paulo Bola por tomou bola? 3 do Vasco Ganharia. no Bola por Morumbi. bola? Ganharia, Pô, ganharia. pelo O amor São Paulo de tomou Deus. 3 do Vasco Agora, no Morumbi. Mas aí Eu só tudo queria- é condição, irmão. Não, Só Fala aí. queria entender o que o Marco quis trazer com essa tela. Pra você ver a mesmice que se tornou o Campeonato Espanhol. E O aí, que e aí isso você tem a pode ver me com a falar... qualidade do campeonato? É porque Tem sempre tudo são a os ver, e a mesmos competitividade vencedores. não entra nisso? A competitividade da liga não entra pra gente encaixar a liga como mais competitiva ou não? Lógico que entra. Não entra. entra. Não Como entra. não? Então, se você jogar a Liga Saudita lá, que todo ano o Al Hilal e o Al Ittihad, todo mundo fica repetindo o vencedor. A Liga Quer Saudita, dizer ela que é mais tem forte. significa que tem um determinado número de times que são melhores Não. do que os outros times da Você liga. Mas pode- não quer E dizer aí- que a média mas da se liga você- é mas- pior. Mas se você tem somente 2 times, que foi o que a gente viu, e o Atlético de Madrid correndo por fora, você vai me falar que essa liga não é desequilibrada? Não. Essa liga é bem Eu não tô desequilibrada. entrando no mérito de ser desequilibrada. Eu tô falando
da competitividade, não da competitividade, perdão. Aí. Tô falando da parte técnica da liga. 5x0, rapaziada. Eu mais posso um chamar a ponto pra mim próxima pro tela Romero. aqui? Posso chamar a Falando do próxima nível tela da aqui? liga. Você pode falar que a Sim, liga quer é dizer, forte. Mas nada tudo bem, sobre se a o gente nível. jogar o Alavés aqui no Campeonato Se você Brasileiro, pegar o a Alavés média vai do desempenhar? Se você pegar a média do Campeonato Espanhol e a média do Campeonato Brasileiro, a média do Espanhol vai ser muito mais forte. Exatamente. Eu queria chamar a próxima tela Ah, aqui. É incrível. Sobre os investimentos de Atlético Mineiro e Botafogo para terem ganho o Brasileirão em 2021, que inclusive o Atlético Mineiro foi campeão em 2021, o vice foi o Palmeiras e o terceiro o Flamengo. Em 2024, que o Botafogo é campeão, o Flamengo é vice. Não, me desculpa, eu acabei enrolando aqui. Ih, tá perdido já. Em 2021, Tô tirado. É o difícil Flamengo é defender. vice, o Palmeiras é terceiro. Em 2024, o Palmeiras é segundo e o Flamengo terceiro, quando o Botafogo é campeão. Eles tiveram que investir muito para conseguir competir com Flamengo e Botafogo. A mesma coisa que os times precisam fazer para competir com o Manchester City, o Liverpool ou o Barcelona e Real Madrid. Entre 2020 e 2021, o Atlético Mineiro gastou 365 milhões em reforços. Em 2024, o Botafogo gastou 323 milhões em reforços. O valor do Bellingham que o Real contratou para Exatamente. ganhar lá o campeonato. Você quer trazer esses dados. A grande verdade é que no Brasil, você tem a variação nos campeões, a variedade de campeões. Você Exato. consegue ter uma variação. Você não pode chegar e cravar que, por exemplo, o Flamengo vai ser campeão brasileiro esse ano ou que o Palmeiras. É fácil você dizer isso. Porque é uma segurança, uma falsa segurança você dizer isso. Mas no final da temporada você pode ver que talvez um Inter pode chegar e ser campeão. Não, há Exatamente. quantos anos não muda? Há quantos anos isso? Que o Inter é campeão brasileiro? Não, mas aí a 42. gente pode Claro, falar você tá do dando Inter, um O mas exemplo. Botafogo foi campeão ano Exatamente. passado. Não, Quantos anos o exatamente, Botafogo mas não é olha o campeão? investimento que o Botafogo precisou Tudo fazer. bem. Ó, Jaque Você sabe, Felipe. o Botafogo Ah. e o Atlético Mineiro tiveram um investimento maior em 2020 Tira esse negócio direito, 2021, rapaz. o Atlético Mineiro, em 2024 o Botafogo, do que o faturamento em 2024 de vários times brasileiros. Ó, aproveitando aqui o Felipe tá falando muito de dinheiro, Tá você lendo, que é um tá banco... lendo, tá lendo aí, ó. Tá lendo. Aí, ó, qualquer banco aí, anuncia aqui, Bradesco, que é parceiro do BetSaad, no Encontro de Craques, que vai ao ar toda quinta. Patrocina aqui a gente, beleza? Porque se o assunto é dinheiro, meu irmão, aí a gente vai ver lá. Mas querendo ou não, eles precisaram e aí vamos dar uma pausa. dinheiro pra conseguir Tudo bem, competir. mas Você tá os falando caras lá que- fora não investem. Não, mas você o tá Real falando- Madrid contrata todo mundo. Sim, se ele mas quiser, o Real ele Madrid, contrata a minha mãe. Mas o e Real Madrid não investe muito mais do que os adversários dele e o Barcelona também. O Flamengo, o Botafogo e o Atlético Mineiro precisaram investir muito. Você concorda que é muito dinheiro? Muito dinheiro. São Eu Paulo, nunca por vi esse exemplo, dinheiro Mas na há minha quanto vida. tempo, conseguem há quanto se tempo que a manter saúde financeira dos dois clubes, Flamengo e Palmeiras, tá ok e a dos outros clubes ainda não? Eles têm que se igualar Exato. a esses clubes. Então, Eles exatamente. estão chegando nesse patamar. Justamente porque tiveram investidores, o grupo dos 4Rs investiu no Atlético Mineiro e o John Textor no Botafogo. Precisaram Tudo de bem. Tá, isso só tá bilionários para provando conseguir que a liga chegarem tá se perto tornando deles. competitiva. Tá se tornando competitiva, Cada mas vez não mais, necessariamente que quer já dizer que é era. melhor. E ele Mas entrou, a na, liga- ele entrou na pauta da hegemonia. Tava se abrindo uma hegemonia entre Palmeiras e Flamengo, mas o dinheiro que chegou no Brasil em Atlético Mineiro e Botafogo fez eles conseguirem competir com o dinheiro do Flamengo e do Mas Palmeiras, que nessa já eram corrida por organizados fora- financeiramente. Antes do Capanguinha falar, nessa correndo por fora, o Corinthians pode chegar e bater campeão. Há quantos anos isso não acontece? O Corinthians foi campeão a última vez em 2017. 2017. Há 8 Quantos anos o atrás. Botafogo não era 2017 campeão? já faz quase 10 anos, gente. Não, já faz. Não, vamos dar a voz Não, pro Lucas. eu só 8 quero anos. fazer uma pergunta simples, surfando nessa ideia. Quem vai ser o campeão brasileiro esse ano? Provavelmente Flamengo. É Por quê? porque Com base no recebe quê? na É segurança. fácil. Eu acredito Campeonato- porque tem o melhor time do Brasil. O Cruzeiro- E um técnico muito inteligente. O Cruzeiro vai vencer o Campeonato Brasileiro. Porque eu não vou na facilidade, Quanto não. dinheiro tem a SAF do Cruzeiro agora? Tudo bem, Com o mas Pedrinho e BH? aí lá na Europa não tem dinheiro. Aí você tá me falando, o Real Betis veio aqui, contratou o Johnny do Mas eu tô Internacional, falando que assim come a bola lá no assim Real como no Betis. futebol internacional, os times que têm mais dinheiro ganham, no futebol brasileiro está se tornando a mesma Exatamente. coisa. Os Mas- times que estão virando SAF, que estão tendo uma boa Tudo bem. gestão, ou que estão tendo uma boa gestão financeira, né, seja por SAF ou não, eles vão, se continuar só esse grupo de times, se os outros times não acompanharem esse crescimento, essa evolução, vai acontecer a mesma coisa. Mas no começo, quando eu falei aqui que eu não ia aceitar o pensamento de vira-lata, foi pensando nisso. Por quê? O futebol brasileiro, de fato, está crescendo com investimento financeiro. Isso é inegável, todo mundo sabe. Mas lá fora também rola investimento financeiro. Lá fora, quem tem mais dinheiro vence. O Manchester City tem mais dinheiro e o Manchester City vence. O Manchester único que City não vence é o fez uma Chelsea. Mas hegemonia. Na mesma É o único que proporção, não vence. na mesma proporção O que o nosso Liverpool. futebol está crescendo aqui, os mais ricos estão ficando cada vez mais ricos, os mais ricos de lá vão continuar cada vez mais ricos e a média vai Mas continuar. eles vão de- Mas continuar aí sendo não é riqueza, riqueza eles do futebol Mas aí brasileiro, não é né? riqueza, porque a questão é a seguinte, rapidinho, Luca.
tudo bem, o futebol brasileiro está sendo nivelado por alto pelo investimento, mas a gente concorda que times com menos investimento conseguem competir. Times com menos investimento conseguem competir aqui no Brasil. Nos últimos anos, com realmente investimento, chegou perto realmente, não como foi o Fortaleza, que conseguiu se classificar para a Libertadores, De ser campeão? de ser campeão brasileiro. O Grêmio ficou muito perto, cara, no campeonato que O Grêmio Botafogo tinha o Luiz entregou. Soares do time dele. Pô, mas aí também, Cara, toda hora cara, tem um com movimento. 36 É um cara anos. que Um traz cara. um nível de Pô. futebol muito acima dos outros. Mas E tem outra, que um chegou cara vai perto. mudar. Vice-líder, Chegou ele perto, foi o ganhou. vice-líder. Mas foi o que ele me perguntou, que Não, o time chegou perto. Tudo bem, mas não ganhou. Não perguntou que Sim, time mas foi campeão. tudo bem, não ganhou numa temporada e ok. Daí nos últimos 7 anos, o que aconteceram? Só os times que tiveram grande investimento foram campeão. O Corinthians não teve um grande investimento em Não, 2017. mas nos últimos 7 anos não entra no Corinthians. O Corinthians nos últimos 8. Ah, é fácil, né? Ele pega um recorte simples aí pra Mas de defender a qualquer tese jeito, dele. Eu fui qualquer humilde, jeito, eu peguei dos 10. Flamengo- Você é grande. Sim, mas de qualquer jeito, Flamengo e Palmeiras não eram tão organizados como Eu são colocaria hoje um recorte mais ou naquela menos época. do pós-pandemia pra cá. Ah, aí é fácil. Mas aí é pra Palmeiras. favorecer vocês? Eu não vou tô falando favorecer pra me ninguém aqui, favorecer, eu rapaz. tô Eu usando quero me o favorecer. critério Eu que sou é... egoísta. A nossa tese Tô ela usando é o critério gigantesca. que é desde que começaram Não, então a ser vamos lá. implementados a SAF Vamos no lá. futebol brasileiro. Eu sei que é o É um Lucas que tá critério aqui válido. conduzindo nosso debate, mas a pergunta é pra você agora. Top qual, né? Top 5, top 3, onde a Liga Brasileira tá pra você? Pra mim, a Liga Brasileira, diria que tá entre o top 6. Tá Top loucura. 6? A Bundesliga, Não, a Bundesliga só tem Bayern Pessoal, campeão. olha, O com cara todo mete essa. respeito, fica aqui o meu protesto. Ó, vou virar de costas para ele. Vai derrubar Eu mesmo. não- Empurrou até a mesa, Não, todo perdido. com Não, todo tem que- respeito, mas não tá dá. fazendo Tem que botar pergunta. o Não, a gente microfone tá vendo dele. aqui qual que é o lado Loucura. certo, né? O lado Ada, que corta o microfone. fica Pô, tudo o lado desesperado, certo, está que coloca banado. o campeonato francês na frente do Brasileirão. Vê se a É isso bateria do que microfone você tá boa. fazendo aqui na minha frente. Eu olhando no seu olho. Você tá fazendo isso. Olhando no meu olho, você vai mentir pra mim. Não vou mentir pra você, eu tô falando a A verdade. Bundesliga é Campeonato- melhor. Para, A Bundesliga é para. melhor. Bundesliga é melhor que o Campeonato Brasileiro. Aonde? Não, eu vou falar a real agora. Eu acho que eles pouparam vocês em colocar os campeões da Liga Alemã, da Liga Francesa. Poupamos. Não, é porque loucura. Mas tem nem não como Ele fazer não uma entra no comparação. top 3. Mas aí Ponto vocês não estão é voltando no ponto do competitividade, entretenimento, o ponto- gente. É, exato. Não é O ponto porque não tem um ou dois competitividade, times pelo que amor são de Deus. Exatamente. ganham mais do que os outros, que no nível médio do campeonato é, É, aí melhor a que o gente nível viu o médio do Borussia brasileiro. Dortmund pegou o Fluminense, Vocês estão pelo amor de falando- Deus, um amasso. Vocês estão falando de entretenimento. Não, aqui. tô falando de nível Posso- técnico. posso que é o só que você tá trazer um abordando. ponto? Posso Ou trazer o um Borussia Dortmund e Fluminense foi pau a pau pra você? Mas assim, eu acredito que os europeus, por exemplo, o próprio Borussia Dortmund, quando foi perguntado sobre o Arias pro técnico do Borussia Dortmund, ele não conhecia. Eu acredito que faltou estudo, porque a parte tática, querendo ou não, é muito importante e ela ganha jogo. Por quê? O técnico do Borussia Dortmund, prepotente, subestimou Exato. o Fluminense, acabou não estudando, não conhecia o principal jogador do Fluminense e nessa acabou pecando e sofrendo no jogo. E outra, já Mas que aí você- isso não quer dizer que a liga, por causa disso, é pior ou não. Já que vocês voltaram no ponto da Copa do Mundo, eu vou falar aqui também. Ah, então Fala, vou falar. Agora- Não, agora ele vai falar. Habla. Ó, meia hora de programa não falou até vai agora. Eu hablar. falei até agora? Falei mais do que você. Eu tô falando que você Ô, falou. aí não, Irmão, pera isso aí. foi ironia. Aí se você não conseguiu entender, eu peço até desculpas porque faltou um pouquinho. Não, peraí. Então vamos aproveitar então, ó. Claro, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ó. Anuncia aqui no nosso querido Dois Toques, isso. você que tá gostando do programa. Capanga, é caro anunciar aqui? Fala a verdade. Qualquer R$10 você já consegue anunciar o produto que você quiser, ó. É só entrar em contato aqui com a gente, ó. no E aí é o e-mail. momento Se que quiser- o debate, que a gente se dá uma quiser pausa mandar no debate. camisas aqui pra gente colocar na mesa também, Onde- muito bem-vindo. Qualquer coisa, se quiser mandar camisa pra gente, gloss que o nosso amigo Banner. Felipe usa, qualquer coisa. E aqui nem tem debate, todo mundo aqui concorda, todo mundo Não, tá do mesmo é lado. isso. Nesse Na ponto. parte do anúncio, a gente ok. pausa o Aí debate. você foi monstro. Beleza. Aí você foi Antes de monstro. você falar o seu ponto, eu só quero que você me tire uma dúvida. Por que quando o Leverkusen foi campeão alemão, houve toda uma repercussão? Nossa, lendário. Leverkusen é campeão. E antes mesmo dele... Primeira Porque foi uma grande Rapidinho. campanha do Porque Leverkusen. a primeira vez que eles foram campeões, os caras nunca tiveram um campeonato alemão, cara. E o que, Isso- que isso significa isso só sobre mostra a que liga o ser campeonato melhor você ou Você não? tá batendo na mesma tecla que você já tá Não é Mas batendo não é antes. necessariamente É sempre o competitivo mesmo. que a gente tá Mas eu discutindo. já Eu acho respondi acredito isso que é um 10 bolo, vezes então. Um time na Alemanha. Ah, que time eu vou torcer? Eu vou torcer pro Bayern, Bayern. que é fácil. Ganha. É Mas fácil. eu que já ganha. respondi É igual esse palpitar que o argumento Flamengo 10 vai vezes. ser campeão. É fácil palpitar. Não é porque tem um time que tá acima dos outros no local que o nível técnico da competição como um todo Quero trazer- é quero abaixo trazer do um brasileiro. ponto agora pra você. Quero ver Eu vou te atropelar. Eu vou te atropelar mesmo. Atropela aí. Cansei de É isso esperar, aí. cansei de ser bonzinho. Vou Então começar vai. a atropelar todo mundo. Onde que Flamengo
Palmeiras e Botafogo terminariam nessas grandes ligas, na Premier League, na... Top 6. Eu não acho Flamengo que é eles top iriam 6. mal. Eu não acho que eles iriam mal justamente porque eles têm poder de dinheiro para contratarem jogadores, no caso eles já têm bons jogadores e fariam boas campanhas. Mas se a gente comparar com as principais O Flamengo equipes- o Flamengo não belisca a Champions League, então. O Não, Flamengo ele pode conseguir, justamente porque Na tem uma equipe Premier boa e League, o dinheiro. Flamengo Mas belisca a não Champions belisca o League? título. Contra a elite europeia, eu acho que não tem conversa. E falar que o Flamengo não é Manchester melhor City que e o Liverpool. Tottenham, não é melhor Mas que o Tottenham Villarreal. terminou em 17º na Tudo Premier bem, League. mas é o Independente, seguinte, mas ele é Terminou em tipo, 17º na o Premier top League. 5 times lá da O Inglaterra. Tottenham tem que ser comparado com um time que terminou mal o Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, o Chelsea mas terminou em quarto, certo? Certo, O que o Flamengo fez com o ganhou, Chelsea? tudo bem. Não ganhou, não ganhou, não Ah, ganhou. não, Amassou, Não ganhou, amassou, amassou, amassou. humilhou o Chelsea. E daí entra naquela questão de Humilhou. falta de preparo do Chelsea pro jogo também. Por quê? Tudo é falta de parte preparo. tática. Falta de preparo. Não, você pode falar que foi falta O de Flamengo preparo ele é um técnico. time muito muito mimimi. mídia no O Brasil. Palmeiras, Tem o dificuldade Inter de você Miami pesquisar. terminaria em que posição no Campeonato Brasileiro? Inter Miami? Fez um grande jogo contra Ah, o é meio Palmeiras. de tabela pra baixo. Pega uma Sul-Americana nas Ah, e o últimas. Palmeiras que é campeão dos últimos campeonatos brasileiros. É. Então, Eu acho que essa suposição de colocar um time em outro Palmeiras campeonato perdeu não pro tem o menor Bahia. cabimento, porque você mudaria não pode, completamente né? o contexto. Não, mas você a gente tá aqui colocaria pra o... supor. Não, tudo bem, mas eu só tô dando a minha opinião também, tô respondendo. Você viu que colocando bravo, um time mano? de um campeonato para viu? outro, Tá seco, né? É, hoje ele tá poucas CS, ideias, assim, ele tá... CS. Tá bom. você colocando um time que tá no campeonato em outro campeonato, você muda contexto, você muda estilo de jogo, você muda até a parte financeira também, porque se um time brasileiro agora vai para a Premier League, por exemplo, ele ganharia muito mais e aí sim ele poderia Aí competir. ficaria em pé de igualdade. Sim, E aí, com a qualidade que a gente vê hoje, o Flamengo seria top 6, top 5 tranquilamente na Premier League. Em pé de igualdade? no contexto atual, Em pé de igualdade. sem considerar que o Flamengo vá para a Premier League e tenha muito mais investimento e muito mais poder Não, financeiro. considerando isso que você falou, pé de igualdade. Pé de igualdade. Chegou lá com pé de igualdade. O Flamengo para onde pra você? Não, em pé de igualdade eu não tenho como saber, porque ele vai ter o mesmo poder financeiro dos outros times. Não, mas com o time que tá lá hoje, o time do Flamengo hoje. Não, o time do Flamengo hoje. é isso que eu tô Mas aí perguntando. eu tô falando questão de igualdade, pô, gramado top, centro de treinamento top também, top de linha, tudo top de linha. Frio top de linha. Frio top de linha. Calor top clima de igual linha. pra todo mundo. E aí? Em pé de igualdade. Com o elenco atual, Com o elenco atual. dá para sonhar com o top 10. Nada. Top 10. Eu vou até cortar isso aqui, que a gente tá com uma opinião muito nichada aqui desses dois lados da bancada. Eu queria saber o que o povo acha dessa discussão que a gente O povo tá tá tendo. com nós. Tá comigo, com o Romeu. Se o povo não tiver desse lado, o povo tá errado. Mas aí eu te pergunto, você acha que ele conseguiria brigar pelo título? Deixa o com povo Vamos Manchester ouvir, City? deixa o povo falar, rapaz. Deixa o povo Vamos dar um falar. espaço pro povo. Fala, povo. A nossa audiência. Fala, Foi mal, povo, fala. Pô, foi mal, Fala pessoal do Dois Toques, tudo bem com vocês? Hoje estamos novamente aqui na rua para saber a voz do povo. É o seguinte, Brasileirão versus Ligas Europeias. Qual o patamar de cada um? Eu acho que a Liga Brasileira é forte, mas eu acho que a Liga, tanto a espanhola como a inglesa, muito mais técnica, muito mais profissional. Acho que os caras jogam com mais raça. Acredito que Brasileirão merecia um terceiro, um quarto lugar aí. Porque também o jogo que nós estamos mostrando aí, uns caras que já vem falado, tipo o PSG da vida, acabou de ganhar a Champions League, perder de 1-0 pro Botafogo, cara. Ficou feio pra esse cara. A maioria dos times brasileiros consegue bater de frente com as ligas europeias, sim, eu acho. Que não pode, acho que não é a melhor não, comparada com as ligas europeias, mas bate de frente sim. O campeonato europeu é diferente do Brasileirão, né? O Brasileiro é bom, mas o campeonato europeu é diferenciado, né? Olha, primeiro, na minha opinião, Champions League, sempre tá em primeiro. Aí eu colocaria o Brasileirão, talvez, aí depois Premier League. Vocês ouviram aí o que a galera achou de todo esse debate, toda essa conversa. Eu queria falar com o Marco, nosso amigo aí, que também fez parte desse Fala Povo aí, foi conversar com a galera e, mano, eles estão... Tá com nós ou tá com os caras? Pô, o pessoal tá com nós. E outra, o carinha aí, o último, que eu não lembro o nome dele agora, falou que a Champions é a primeira. Isso aí ninguém discorda. Né? Isso aí não tem discussão. Mas ele colocou a Liga Brasileira em segundo. E é isso. A discussão que a gente trouxe aqui, você vê que o pessoal de casa também tá meio alinhado. Porque o pessoal tá falando que a Liga Brasileira é pelo menos top 3. Perde pra Premier League e perde pra La Liga. Que existe o debate. Porque Agora, tem os times, os jogadores dos times da La Liga, a gente pode considerar que são seleções. é isso. E aí, na Premier League também, a base de alguns times
também é seleção. E aí não tem como você querer debater Tudo bem, é isso. com seleções. Isso é um fato. Exato. Mas... Peraí. Bundesliga, você viu me falar que Bundesliga... Mas é- até agora... Liga Francesa. Ai, Até a agora, Liga Francesa. a gente bateu nessa tecla umas 10 vezes aqui ao longo do programa. Até agora eu não ouvi um argumento plausível que não fosse a questão do equilíbrio da liga, que eu já falei que não condiz com o nível técnico da liga. Ter um time um time melhor do que todos os outros da liga não quer dizer que a média do nível Não, técnico mas você concorda é comigo pior. que não é tipo um time que é melhor. Lá na Bundesliga, por exemplo, tem o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen e o Borussia. Acabou. A competitividade Vocês estavam entre falando do esses Bayern de três. Munique agora. Exato. Fala do Bayern de Mas, Munique. não, mas o que eu tô te falando E é aí isso. trouxe o ponto também que Existe- o Bayer Leverkusen foi uma grande surpresa. Não, Então ele não está incluindo o Bayer Leverkusen nesse a questão de ser campeão, A partir de agora, a questão ele é- da ele é- repetição de campeões é isso, porque você acompanha, todo mundo aqui acompanha. O Bayern de Munique tem uma hegemonia gigantesca lá na Alemanha, Fato. correto? Correto. E aí você tem esses três times que brigam ali, né? O Bayern leva, mas o Borussia e o Bayer Leverkusen agora estão correndo por fora, correto? Correto. E aí você olha o resto da liga. Tem algum time que bate de frente com esses? A questão da competitividade a gente tem que trazer à tona sim, porque se um campeonato é formado por 3 times que disputam, o campeonato é fraco. O campeonato é fraco e não tem pra onde correr. Não necessariamente, o São time três pode ser times. muito superior, mas os outros podem ser bons também. Mas aí você vai assistir um campeonato sabendo quem vai ser o campeão? Você Qual o joga o problema? mais. Aí Ué, você tá falando de mas entretenimento Vamos futebol. lá, não pelo o mais, entretenimento. o mais. Felipe, o mais. você já joga perdeu mais na bola vida? que algum time tipo Já top perdeu, 10. já por perdeu na exemplo. vida, assim. Obviamente. Você Vamos tá Essa não temporada habituado, porque você é um Mas não é um time vencedor. que tá Você tá aqui na sempre ali. bancada do Dois Exato, Toques. teve sou uma- vencedor, tô aqui do seu lado. Você tá aqui na bancada do Dois Toques. Então não vou falar que você é um perdedor. Você é um cara habituado com a vitória, mas Baita lateral, tá? excelente lateral. Mas assim, você... me incomoda. Eu quero saber o porquê que não te incomoda assistir um campeonato onde você já, entre aspas, sabe tudo o que vai acontecer. Ah, vai lá assistir a Bundesliga, Não porque o Bayern necessariamente vai eu tô Felipe, eu levantar vou a apelar. 39ª taça seguida. Não necessariamente eu tô assistindo o jogo ou o campeonato pra saber quem vai ser o campeão. Às vezes eu tô assistindo porque vai ser um bom futebol entre 2 times. Por exemplo, o Juventude e Mirassol, que ele falou. Bom Ele jogo. tá assistindo esperando que algum dos dois seja campeão brasileiro? Não, ele tá Não. assistindo porque Mas ele você quer ver acredita que é coisa um bom bonita, jogo. Você vai ver highlight, então. Você fica vendo highlight. Não, mas eu assisto um jogo Você inteiro fica de vendo os 90 melhores minutos. momentos lá da partida. Qual o lá. problema? Eu quero assistir, analisar a É. partida taticamente e Mas isso que você, me entretém, mas por você quer falar de nível tático, você pega o jogo do Cone com, sei lá, com o Union Berlin para analisar taticamente. Olha essa partida da Bundesliga, que nível tático que trouxe essas Bayern duas que vai ser o equipes. campeão. Isso. Não, O mas Bayern vai ser o campeão. Olha que a partida delícia não de pode jogo. ser boa, os 2 times não podem ser bons só porque o Bayern de Munique vai ser campeão. Então você, tá Mas assim- então você tá chutando o, sei lá, o técnico do Juventude, o técnico do Ceará, o técnico... Tipo, eles não têm capacidade de trazer um bom Não, nível eu tô técnico colocando- porque eles estão na parte de baixo Eu da tô tabela e o do comparando. Union Berlin tem. Eu tô Porque com- ele tá... Nem sei como é que fala, speak em alemão. Ah, Mas eu quero ouvir, rapaz, eu quero ouvir. não, mas eu tô colocando o Juventude e o Mirassol em comparação a isso. Você já sabe que Mirassol e Juventude não vão ser campeões brasileiros. Mas Por que você não? deixa de assistir. Algum dos dois chegou Aí perto. também não, aí Não, calma lá. Romeu, calma. Aí calma lá, Eu tô com Romeu, calma Romeu, lá. calma. Colônia, Eu peraí. estou, Romeu, eu Não. estou contigo, mas Não, calma. mas É. por que não? A campanha pode surpreender. Porra, Não, mas 38 não- rodadas de Calma aí. surpresa? Não, Tem que ter Mirassol, muita regularidade. Mirassol Todo pode respeito. chegar. Todo pode respeito. chegar. Então. O projeto do Mirassol é gigantesco, encabeçado por Paulinho. É, com o Tudo bem. Reinaldo de Ô, lateral não, mas aí- esquerdo. Nossa, que baita Ué, mas projeto. peraí, todo Se o projeto Mirassol- Inclusive, eu ouvi de gente aqui que o Reinaldo jogaria em todos os times da. Todos não, mas da a maioria Liga jogaria. Assim, ele Pô, não jogaria o em Reinaldo não é titular no Alavés? Minha Aí nossa. pode aposentar. Aí é. Aí aposenta, Reinaldo. Não. Fica em casa, Reinaldo. Não joga mais bola. Não, o físico ele já tá. O físico de quem tá em casa ele já tem. Mas assim, titular eu acho que não. Mas que ele bate pênalti em todos os clubes do Compõe mundo. o elenco. Aí manda ele jogar futebol americano, virar kicker. Aí. Ah, caralho. Aí, Pelo amor de aí o Deus. raso sou eu. O raso na bancada É, é eu e o é. Romeu. Por Pô, que não? gente, pelo amor de Deus. Mas vai, Eu Felipe, só pode quero concluir. defender um ponto. É a seleção Isso. nacionalista. Toma. Nacionalista, não é? Seleção nacionalista. Você faz parte do movimento verde e amarelo, Lucas Sessi? Não Não, faço. não faz, óbvio. Ninguém que aqui não. faz. Não vai. não. Tudo que envolve o Brasil, ele é contra. Não, e tudo que o verde e amarelo a gente tem que ser contra. Inclusive, eu sou o primeiro É uma a pular na péssima bala aqui seleção de que eu organizada. quero. Pô, eu desejo tudo. Você dá bom dia futebol pra sua mãe em brasileiro. português? Ou você fala, buenos dias, Good morning, good morning. Ah. Dou bom dia pra minha mãe em português. Bom dia, boa tarde, boa Ela noite. fala inclusive. Deem bom dia pras mães de vocês. Você dá a viu? benção Sejam também? educados. Que eu sou a favor da benção. Pessoal aqui dá a benção, não é? Correto, correto Benção pra pai, mãe, vó também. Tem que estar tendo. Aí, ó, é palma pra você, Marquinhos. Dois toques também é consciência, minha gente. Consciência de classe, É só falação de merda.
Vai, Luquinha. Segue aí o seu ponto, Capanga. Eu perdi meu ponto. Aí é complicado. Já que o Capanga perdeu o ponto dele, vamos aproveitar para chamar o anúncio aqui. Você não perca a sua oportunidade. Anuncia aqui no Dois Toques. Baratinho, viu? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia que a gente chega no. Não, engraçado, só pegando outro ponto, deixa nos comentários aí, né, a opinião do debate, né? Não fica só comentando aí que a molecada, toda molecada só fala. Traz um ponto aí. A gente tá aqui pra aprender também. Conversa com a gente também. Se você discorda, não tem problema, mas traz seu ponto. Vai saber que você muda a nossa opinião pra igual a sua. Isso é importante, Pelo que eu tô ou não. vendo, a questão do tempo, já a gente vai estar encerrando aqui, mas eu vou falar o seguinte. Vou apelar, que a gente tá chegando no final, Capanga, eu vou apelar. Chegou a hora de vender, Porque bilhete. É o seguinte, tá? Lá na redação, este senhor que está ao meu lado, Felipe Labrada, trabalha comigo o dia inteiro. Esse senhor do meu lado concordou com a ideia que o Brasileirão é top 3. E você não vem mentir agora pra mim. Eu acredito que a Liga Italiana pode estar à frente. Por quê? Calma. Pizza, É que o Lautaro Martins. A gente tem que equilibrar os times. A gente não pode comparar o Flamengo com o Como. O Como, com certeza, vai ser comparado com um time que termina numa posição um pouco mais abaixo do Brasileirão. Como e Juventude é 1-1. Então, os primeiros colocados da Liga Italiana, eu acredito que eles são melhores. Eles apresentam uma questão tática melhor, apresentam melhores jogadores. Eles têm enfrentamentos melhores do que os do Brasileirão. Só porque eles jogam na Europa. Não, o Napoli. Você acha que o Napoli não faria uma grande campanha no Brasileirão? Nos últimos anos? No Brasileirão, Napoli é G6. A Inter de Milão, finalista da Champions League, vice-campeã G6. Não disputa o título. Pra você, Felipe. Não, porque Desculpa, Capanga. O tempo inteiro me interrompendo e pedindo desculpa. Eu vou ficar falando em cima agora também. Não vai. Você vai levar a bronca da chefia, Lu. Então você acredita que o Bahia, que é o 5º colocado do Brasileirão nesse momento, seria campeão italiano? Campeão não, mas faria uma baita campanha. O Bahia faria uma baita campanha. Você acredita que o Bahia... Baita campanha. Rogério Ceni renovou. Parabéns, Rogério Ceni. Não estou duvidando do potencial dos jogadores, do técnico, nem da campanha. Mas a questão do investimento, da qualidade técnica dos jogadores vai falar mais alto, querendo ou não, uma hora ou outra. Pra você, Felipão, Premier League, Série A, Campeonato Italiano, não, e... Premier League, La Liga... Aí você bota o italiano e... Não mente pro lado. Eu quero ver até onde. Não mente pro lado. Brasileirão top 4? Pessoal... 3-1 aqui, ó. 3-1. Não, Lucas sinto muito, não, irmão. Você perdeu. O seu 2. parceiro te largou. Você colocou no top 2. Não, mas o Lucas Sessi colocou fora do top 5. Eu não concordo com ele, às vezes, da Liga Francesa. Eu concordo acredito em nada. que o PSG Eu posso estar contra todos vocês. O importante é eu estar do lado da verdade. O cara me jogou pra fora do time dele. O cara me jogou pra fora do Vai time contra ele agora. Que verdade é você que saiu do meu lado. Se o cara acredita que a única verdade é a dele... Tá bagunça. Se o cara acredita que a única verdade é a dele e tem 3 do outro lado, desculpa, eu acho que o erro não tá nos 3. Eu não tô falando por mim. Eu trouxe todos os argumentos aqui. Eu não saí do seu lado. Eu sempre acreditei que o Brasileirão poderia ser a 4ª liga. Não, eu tô falando hipoteticamente. Caso você tivesse saído do meu lado, hipoteticamente, eu quero estar do lado da verdade. Se minha avó tivesse roda, você já sabe, né? Ela era uma bicicleta. Se tivesse uma só, era uma Inclusive, a gente teve muito C nesse debate sobre o Brasileirão. Se tal coisa acontecer, se tal coisa... O Flamengo disputar a Premier League e nada disso vai acontecer. Mas aí disputa com o time da Premier League, porrada. Jogou contra um time, você tem que jogar contra mais... Contra um. Então, beleza. E eu falo aqui de novo. Mas o Botafogo ganhou. Lembrando, né, pro brasileiro enfrentar um time europeu é o jogo da vida. Claro, o Botafogo teve um europeu é só mais um amistoso no final de temporada. Desculpa, não é mais um amistoso. Não é mais um amistoso. Pô, você foi pro Juca. No Juca, o Universitário dá a vida pra vencer. Você acha que o PSG entrou de corpo mole contra... Tentou ganhar todo o custo. Tentou ganhar todo o custo. Não tô dizendo. Atleta de alto nível quer vencer, irmão. E no Juca os atletas são de alto nível. Também. Ninguém entra em campo sem querer vencer. Ok, a voz de Deus. Aí, ó. Vocês estão ouvindo. Conclui aí, Luquinhas. Ninguém entra em campo pra não vencer, lógico. Todo mundo tá em campo, quer vencer. Vai dar calma. Segura. Vai acabar. Todo mundo que entra em campo entra para vencer. Mas é muito diferente. Um time brasileiro tem uma oportunidade única de se provar uma competição com audiência mundial. Até os próprios jogadores ali que estão tendo uma oportunidade única de se mostrar para o mercado internacional. Anda. Eles vão entrar numa mais apetite do que os caras que estão jogando toda hora no futebol internacional. Você acha que o Bayern de Munique ontem perdeu pro Benfica? É a mesma competição. O Bayern tava de corpo mole. Tanto faz. O Bayern jogou Aí depois colocou a cavalaria. Aí depois colocou a cavalaria, filho. Claro, porque viu que acabaria se complicando mais no chaveamento do Mundial, que pegaria o PSG na próxima fase, caso passe pelo Flamengo. Só pra acabar aqui, tá?
Considerações finais, Minha Marquinhos. última, Vou passar minha por última todo mundo. Minha última. Porque é o seguinte, o Brasileirão é top 2, ponto final. E outra, o Flamengo passa do Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Abraço. Cesse? Considerações finais? Considerações finais. Vocês ouviram. A voz de Deus falou aqui pra todo mundo ouvir, não só no meu ouvido dessa vez. Já Acaba, amor de Deus, né? Uma das grandes aspas da internet. Inclusive, gostaria de agradecer aqui a oportunidade mais uma vez. Foi uma honra estar aqui presente nesse debate. Ele é um meigo. Ele é fofo. Vocês vão ver o recado do Luca aí logo mais, que é o mais importante de tudo. Vamos fazer não percam. Vamos fazer o suspense aqui, meu querido Felipão. Eu agradeço também pela oportunidade. Acho que não tem muito mais tempo pra gente discutir aqui com quem tá errado, igual o Marco e o cara querido pulou pro nosso Roma, lado. né? O nosso Você querido acha que Roma, tem que dar mais tempo pro Fabrício Romano. Você acha que tem que dar mais tempo pro Dois Toques continuar debatendo aqui? Acho Ninguém que- aguenta mais. Eu acho que sim, Eu tenho que discordar do Marco por mais tempo. Aí tá com nós ou tá com os caras, Marquinhos? Ô, tá de brincadeira. Não, tô falando Não hoje fala ninguém não. aguenta mais. Não, Roma, por favor, porque eu sei que ele quer mais tempo, Se eu ele quer escutar continuar 4, aqui. 4, 3, 2, 1 de novo, eu vou morrer. A verdade é uma 4, só. 3, 2, A verdade é uma só. Se o futebol europeu fosse bom, eles não vinham aqui, né, na América do Sul pegar jogador. Mas os nossos jogadores são bons. Amigão, dá É outra Irmão, questão. Não, chega. Agora é a Chega, minha vez acabou. de falar. Fala, Agora é a minha Lucas. vez de falar. Eu vou aproveitar. É isso. Aí, ó. Então fala, Nem Lúcio. nem eu aguento mais, até porque pedi pra vocês, claro, a mensagem mais importante o César já tinha adiantado pra gente, pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar, claro, como o Romeu também falou, eita, eu tô cheio de referência hoje, pra poder agregar alguma coisa no nosso debate, trazer um ponto importante e o porquê que você acha que o Felipe, que o Marco, que o Lucas estão certo, estão errado. A gente quer ouvir a voz de vocês também junto com a Marco e gente. Romeu. E claro, anuncia aqui, ó, fecha em mim, anuncia aqui, ó. Fecha em mim. Anuncia aqui, cara, não tem como. Não tem como, velho. Não tem como, tem que vir junto. Porque aqui é Calma. Dois Toques, Tá bom. é Band Esportes, acabou, os caras ficam atravessando o microfone. Tchau!